Fala, galerinha! Estamos aqui novamente para falar hoje de funções orgânicas. Mas o que a gente tem que saber antes da gente lidar com as funções orgânicas? Uma coisa muito importante que é a nomenclatura de UPAC. Essa nomenclatura, gente, é a nomenclatura oficial. É o nome do composto que a gente dá. Por exemplo, meu nome é Patrícia, mas o meu apelido é Paty. A mesma coisa existe os compostos. Eles têm a nomenclatura oficial, que é de UPAC, e tem o apelido, que é o nome usado no seu dia a dia. Vamos ver quais são? Como é que a gente faz? Então, olha só, a nomenclatura de UPAC é a nomenclatura de substâncias formadas por cadeias abertas contendo 3 partes. Primeiro vem o prefixo, que vai indicar a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal. O intermediário, que indica o número de ligações entre os átomos de carbono. E o sufixo, que ele vai indicar a função que pertence aos compostos orgânicos. Bora lá ver como é que isso fica? Então, olha só, na nomenclatura é assim. Prefixo, que é o número de carbonos que existe na cadeia. 1 carbono met, 2 et, 3 prop, but, pent, ex, hept, oct, none, dec, 1 dec para 11. O intermediário, se ela for composta de ligações saturadas, ou seja, totalmente simples entre carbonos, an. Se existir uma dupla entre carbonos, en. Se forem 2 duplas, di-en. 3 duplas, tri-en. Se for uma tripla, in. 2 triplas, di-in. 3 triplas, tri-in. E o sufixo depende da função orgânica. Por exemplo, a função do hidrocarboneto, ozinho no final. Função do álcool, quando a gente vê mais lá para frente, ol, aldeído, al, cetona, ona, ácido carboxílico, óico. Vamos ver como é que fica isso agora? Então, olha só. O primeiro exemplo ali, eu tenho uma cadeia com 2 carbonos. Et, ligação simples. An, por ser hidrocarboneto, O. Aqui, 2, et, ligação simples. An, aí aqui o OH representa o álcool, ó. Ol. Então, aqui já muda, ó, etanal, né? E assim vai para todos os outros. Belezinha, galera? Se for um ciclo, aqui, ó, ciclo na frente e o nome do composto. E como é que funcionam as etapas da nomenclatura? Primeira coisa, identificar a cadeia principal, né? Que é muito importante fazer isso, galera. Né? O que é se identificar? É você contar quantos carbonos existem. Então, olha só aqui no nosso exemplo. Tem 2 exemplos. Ó, se eu começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu descer, 5 carbonos. Agora, se eu seguir direto, ó. 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, essa daqui é a maior delas. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu seguir, 6, 7. Agora, se eu descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se a gente descer a cadeia, ela vai ser a mais longa, né? Que tem maior quantidade de carbono. Gente, não importa aqui se você vai descer, se você vai subir, se você vai para um lado ou se você vai para o outro, beleza? Ele tem que ter a maior quantidade de carbonos. Se 2 cadeias diferentes de mesmo comprimento tiverem presente, escolha aquela que tem o maior número de ramificações. Então, olha só, se eu fosse contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só teria essa ramificação. Mas se eu começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Eu tenho uma ramificação aqui, outra ramificação aqui. Então, essa que começa de baixo e vai para a direita, vai ser a minha cadeia principal. Beleza? Segunda etapa, numerar os carbonos. Inicia pela extremidade mais próxima da. Se existir a função orgânica, o meu primeiro carbono vai estar mais próximo dessa função orgânica. Não tem função orgânica, professora? Vamos à insaturação, que é a dupla ou a tripla. Não tem saturação, professora. Vamos pela ramificação. Ela vai estar mais próxima do início dessa cadeia. Não tem ramificação. Beleza. Aí fica mais tranquilinho. Olha aqui. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira ramificação vai estar no carbono 3, né? A segunda vai estar no carbono 4.
Se eu começar ao contrário, ó, a primeira ramificação seria no carbono 3, a próxima no carbono 5. Qual das duas eu vou ter que escolher, professora? A de azul, né? Que as ramificações, todas elas pelo seu número, vai estar mais próximo do primeiro carbono. Então, aqui, ó, no carbono 3, carbono 4, carbono 6, mais próximo do primeiro. Beleza, galera? A ramificação, como é que a gente dá a nomenclatura dela? É o prefixo, que é a quantidade desses carbonos, com il ou ila no final, tá? Então, como é que ficaria, ó? 1, 2, ó, 2, 3, 4, ó, 4. Então, 2, 4, porque são duas ramificações iguais. Met, porque a ramificação é de apenas um carbono. Il da ramificação, como são 6 carbonos. Ex, an, porque tem ligações simples. E o no final. Então, não pode esquecer, galera. Olha essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu contar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. 2 não, perdão, gente. 3, né? Então, ó. 3 etil, porque aí eu boto em ordem alfabética. 3 metil hexano. Beleza? Radicais e anéis aromáticos que pode aparecer, ó. Metil, etil, propil, isopropil, porque tá ligado no carbono central. N-butil tá ligado no carbono da ponta. Sec-butil, porque são 4 carbonos e tá no segundo carbono. Isobutil, ó, porque faz isso daqui, tem uma ramificaçãozinha. Terc-butil, porque tá no carbono central, onde tem uma ramificação, tá? Aí aqui a gente tem o fenil, quando é o anel aromático, né? Alfa-nafetil, quando eu tenho, ó, 2 anéis aromáticos ligados sendo a ramificação. Beta, quando tá aqui do ladinho. Ortotoluil é quando a ramificação dele tá ligada no carbono 1 e 2. Metatoluil, quando for no carbono 1 e 3. Paratoluil, quando for 1 e 4. Beleza? Nós temos as séries orgânicas. A série homóloga é o nome dado a uma série de carbonos de mesma função orgânica em que um membro se diferencia do próximo por unidades constantes. É uma sequência infinita e, deste modo, se adicionarmos ou retirarmos um ou mais átomos de carbono e, consequentemente, de hidrogênios, podemos obter uma quantidade ilimitada de substâncias. Exemplo, gente: metano, etano, propano, butano. São todos hidrocarbonetos de cadeia simples, né, os alcanos, e o que diferenciou de um do outro foi a quantidade dos carbonos e hidrogênios, ó. Metano tinha só 1, etano tem 2, propano 3, butano 4, entendeu? A série isóloga são aquelas onde as cadeias orgânicas, às quais se quer comparar, apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono na estrutura. Mesma função orgânica, porém difere no tipo de insaturação e se a série apresenta ou não essa insaturação, né? A gente vai conseguir observar isso direitinho, gente. Por exemplo, aqui, etino e eteno. Ah, como é que eu vou saber se tem saturação ou não, gente? É só olhar a quantidade de carbonos, ó. Carbono 2, 2. Olha o hidrogênio, 2, hidrogênios 4. Então, eu já sei que tem uma insaturação ali, né? Então, assim, para ficar facinho para identificar a isóloga, é só olhar a quantidade de hidrogênio. Você vai ver que há uma diferença nelas. A quantidade de carbono será a mesma, tá? Série heteróloga, nessas séries estão agrupados os compostos que possuem a mesma quantidade de átomos de carbono. Porém, eles possuem funções orgânicas diferentes. Então, por exemplo, benzeno e fenol. Ó, são funções orgânicas diferentes, mas têm a mesma quantidade de carbono. Butano e butanol, mesma quantidade de carbono, sendo que são funções químicas diferentes. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima!